Bom dia, pessoal. Hoje eu quero passar aqui para falar um pouco sobre o curso que nós trilharemos juntos, o curso do Ação Humana, um Tratado de Economia. Conforme vocês vão poder assistir aqui, vocês vão ver o nosso slide junto desse vídeo do que nós estamos falando. Esse primeiro slide eu só coloquei como capa, mas você vê aqui na parte de baixo, abaixo do meu nome, o Turma 2024-01. Por quê? Essa é a intenção de todos os cursos que o ILAM ministra. Criar turmas. Mesmo estando usando aparatos tecnológicos que nos permitem gravar as aulas e deixá-las gravadas, nós precisamos nos lembrar do papel da oralidade na metodologia socrática de transmissão de conhecimento. E essa é a nossa intenção. Fazermos aulas ao vivo com a turma que está inscrita e depois deixar essas aulas gravadas dentro da plataforma do Hotmart, de tal forma que essas aulas gravadas sirvam como ferramentas mnemônicas, de memória, de recordação daquilo que nós discutimos. É por isso que nós vamos insistir muito com os nossos alunos matriculados na turma para que eles façam as aulas ao vivo. De forma que nós possamos, ao ler o livro em conjunto, e nós vamos falar da metodologia que vai ser aplicada dentro dessa plataforma de cursos online, nós vamos ler em conjunto, debater item a item, parágrafo a parágrafo, porque a obra de fato é uma obra extensa, profunda, e a nossa intenção é formar economistas, verdadeiros economistas, diga-se de passagem. Então, nós vamos falando aqui no vídeo, vocês vão vendo aqui os nossos slides. E o que é importante? É importante nós estarmos sempre atentos e participativos. Essa é a intenção. Então, por isso nós temos a turma 2024-01. Esperamos abrir novas turmas ao longo do tempo, segundo semestre, ou talvez o ano que vem somente, mas para que as pessoas possam estar sempre entrando e fazendo o curso ministrado, mesmo que de forma remota, mas ao vivo, com a interação entre professor e aluno, docente e discente, numa interação efetiva da troca de conhecimento entre as partes. Tá ok, pessoal? Bem, passamos para o próximo slide. Bem, no segundo slide, nós vamos falar um pouco sobre a apresentação do curso, né? O que é o curso, né? Ele trata-se efetivamente de um curso para formar um verdadeiro economista, né? Profundo, extenso, baseado aqui, né, nessa obra, são 1000 páginas, de muito conteúdo, muito bem estruturado, aprofundado. Então, o que é o curso efetivamente? É um curso de economia baseado na escola austríaca, então, para formar economistas, que para nós são os únicos verdadeiros economistas, baseado no livro Ação Humana, de Ludwig von Mises, tá certo? Que trata-se de uma corrente do pensamento dentro da economia, chamado de corrente do pensamento econômico austríaco. Como será, né, o curso? Ele será ministrado todas as quintas-feiras, das 19 às 20 horas, na internet, ao vivo. Ou seja, 1 hora, 1h05, 1h10, nós não passaremos disso para não atrapalhar a vida das pessoas, então nós começaremos impreterivelmente às 19 horas, respeitando os alunos, seguiremos uma marcha específica do curso. É óbvio que, dependendo da turma, o tanto que se anda nessa 1 hora é diferente, porque somos pessoas, cada um, e quando juntamos a coletividade dessas pessoas, também temos aí uma certa condição de que algumas turmas andam mais rápidas, outras mais devagar, o que não significa efetivamente também que nós estejamos perdendo tempo, muito pelo contrário. A interação que causaria um atraso no cronograma especificamente
é o que enriquece cada curso, cada temática, tá certo? A transmissão será ao vivo, né, por uma plataforma que nós ainda vamos decidir se é o Zoom, se é o Meeting, né, que ficará gravada no Hotmart para acesso exclusivo, como eu já falei antes, aos alunos matriculados na plataforma do Hotmart. Ou seja, mas nós faremos as aulas ao vivo para ter a questão do ensino oral, né, baseado na didática socrática, mas deixaremos por uma recapitulação, para quem quiser rever ou que tenha que perder uma determinada aula, possa assistir a posteriori, gravado no Hotmart. A marcha de cada aula, né, é dada. Como é que é feito cada aula? É feito segundo uma marcha, uma metodologia própria do curso que nós criamos, baseado no Study Guide, né, do livro Ação Humana proposto pelo Robert Murphy, né, proposto pelo Instituto Mises americano, e que nós trouxemos, baseado nela, para uma didática, para um modelo de didática estruturado para os nossos cursos dentro do Instituto Liberal da Alta Noroeste. O livro será lido integralmente, né, tópico a tópico, conforme o andamento do curso. E por que fazer este curso, né? A visão de mercado que se aprende com as teses austríacas de economia permite um melhor entendimento do papel do empreendedor como único gerador de riqueza. Não tem tal coisa como o Estado ser um catalisador para o gerador de riqueza. O Estado, quando intervém e como resultado de intervenção estatal, causa uma má alocação de recursos na economia, que não seria uma alocação natural do mercado, né, do livre mercado, que nos leva sempre a maior eficiência, e é isso que nós aprenderemos com o curso de economia austríaca. Também nos ajuda, por que fazer? Porque os empreendedores precisam de assertividade para terem lucro, que só pode ser mensurado através do cálculo econômico. Nós vamos aprender tudo isso que eu estou falando, mas a assertividade, entender o que o Estado está mexendo e quais as consequências de tais intervenções podem ser uma grande, e são uma grande ferramenta na vida do empreendedor. E, obviamente, que para quem é associado do ILAM, para pedir a arguição e se tornar um membro graduado, que pode ser eletivo ao Conselho Deliberativo, é necessário fazer esse curso. Tá certo? Vamos para o próximo slide. Rodrigo, e qual que é essa marcha do curso? Pois bem, o curso será todo baseado na leitura completa do livro, a nossa sala de aula virtual, item a item, capítulo a capítulo, leitura de parágrafo a parágrafo dentro do item. E nós poderemos ser interrompidos na nossa leitura a cada parágrafo, justamente para que possamos debater, para que possamos discutir e, de fato, todos nós aprendemos com todos nós, né? Não há quem vá discordar de mim e dizer que o professor não aprende tanto quanto os alunos. Sim, todos nós precisamos tirar o máximo, extrair o máximo dessa obra fenomenal que é o Ação Humana. Antes de iniciarmos, então, qual é essa marcha efetiva, né? Qual que é essa metodologia criada pelo Instituto Liberal da Alta Noroeste, pelo Rodrigo? Então, antes de iniciarmos cada capítulo, nós vamos apresentar o tópico, por que aquele capítulo importa. Ou seja, nós vamos pegar o Study Guide, escrito pelo Robert Murphy, e falaremos, olha, este capítulo importa porque vai tratar disso, daquilo outro, dando então uma ideia daquilo que nós vamos receber de informação, preparando a nossa mente de forma bem direta para aquilo que nós vamos receber de informação. Aí tem também a questão, dentro da obra do Study Guide, o resumo, né, daquele item que nós estaremos fazendo a leitura.
Então veja bem, primeiro, por que importa aquele capítulo de forma geral? Então, vou pegar aqui no índice da obra, né? Vou pegar aqui um capítulo qualquer. Capítulo 17, que é um dos que eu mais gosto, a troca indireta. Esse capítulo 17, ele tem 19 itens, tá certo? Vai do 1 ao 19º, que termina no padrão ouro. Então, dentro do Study Guide, cada um desses itens tem um resumo. Então, primeiro nós trataremos por que importa o capítulo 17, que trata da troca indireta. Bom, é a base da cataláxia, né, da economia de mercado, você poder fazer o cálculo econômico, ou seja, da base não, mas é uma das intenções precípuas de se entender economia. Pois bem, então nós vamos fazer um por que importa o capítulo 17, faremos então um resumo de cada um dos itens, meios de troca e moeda. Então nós faremos um resumo de cada item que nós iremos ler antes de lê-lo. Então, observações sobre alguns erros frequentes, né? Então um resumo aí, vamos ler. Então nós estamos o tempo todo preparando a nossa mente para uma melhor e maior absorção dos conteúdos, né, que nós temos em cada item de cada capítulo. Feito isso, nós faremos então a leitura de cada item. Então eu vou pegar aqui, abrir aqui no capítulo, deixa eu só ver que capítulo que eu estou, qual que eu abri aqui. Bom, abri o capítulo 2, os problemas epistemológicos da sensação humana. Então, vimos por que importa, estamos lendo o item 5, então já vimos o resumo do item 5 e começaremos a ler, né, através do livro, cada parágrafo desse item. Então, provavelmente eu vou começar lendo o primeiro parágrafo, chegou aqui no final do primeiro parágrafo, mas apenas pelo meio que é necessário universal na ação do homem. Aí eu estarei vendo o quadro de quem está acompanhando a leitura e eu vou chamar pessoas para que façam a leitura, para que nós possamos fazer a leitura continuada de cada parágrafo, de tal forma que todo mundo tenha que ficar atento, porque pode ser chamado para ler, de tal forma que a pessoa esteja sempre prestando muita atenção a todo parágrafo que está sendo lido no texto. Tá certo? Finalizaremos então o item com as questões de estudo. Então, essa discussão preparará o aluno para uma sabatina final, né, isso no caso do curso como um todo, para a gente saber quanto que cada pessoa se aprimorou no conhecimento da economia austríaca. Então, terão aí questões a serem respondidas, exercitadas, né? E, por fim, nós vamos finalizar o capítulo com a apresentação das notas técnicas. Por quê? Mises escreveu esse livro em 1900, na década de 20, 30 ali, né? Na década de 20, se não me falha a memória, e nós iremos, então, trazer notas técnicas, né? Notas essas elaboradas pelo Robert Murphy para enriquecer ainda mais tudo aquilo que nós estamos lendo e aprendendo. Tá certo? Bom, e vamos para o próximo slide. Bom, e esses dois últimos slides desta curta apresentação sobre como será nosso curso, eu quis deixar aqui notado dois prefácios. O prefácio do Guia de Estudo e o prefácio do Ação Humana. O prefácio do Guia de Estudo, que obviamente foi elaborado pelo Robert Murphy, eu trouxe 3 constatações que ele colocou. Primeiro, é suficiente dizer: ninguém pode clamar para si ser um economista austríaco sem ler o Ação Humana. Então, essa é a primeira coisa chave, forte que ele coloca no seu prefácio do Guia de Estudos do Ação Humana. Porque alguém se disser: eu sou um austríaco, e a gente vê de 100 pessoas que se dizem austríacos, nunca estudaram o Ação Humana, ou sequer leram uma única vez o Ação Humana, né? Esse cara está falando bobagem, ele não sabe o que é ser um austríaco. Outra coisa que se constata dentro do Guia de Estudos sim,
é importante ler de capa a capa. Efetivamente, pessoal. Não dá para se dizer que se entende a ação humana se você não o ler de capa a capa, de começo ao fim, todinho. Eu posso dizer para vocês, nesse estudo, neste curso, eu estarei na minha 8ª leitura de capa a capa, porque nós leremos de capa a capa. Em uma das minhas leituras que eu fiz, não sei se foi a última vez que eu li ou na penúltima vez que eu li, acredito que foi na penúltima, porque eu já li uma vez sem fazer a gravação, eu fiz a narração inteira do livro que está no meu canal do Telegram, onde eu tenho o livro todinho, de capa a capa, narrado. E é isso que faz com que eu tenha segurança em dizer que eu posso me considerar efetivamente um economista austríaco. E espero que todos vocês também possam fazê-lo ao final deste curso. E o Murphy, no seu prefácio do Study Guide, ele diz que esse é um dos livros mais importantes escritos no século XX. E eu aqui vou dizer, faltou dizer top 5, eu digo que escritos no século XX, ou escritos pós-era contemporânea, para mim trata-se do livro mais importante para a gente viver dentro de uma economia cuja a troca consensual, o capitalismo, é uma ferramenta extremamente importante. E por fim, o último slide de hoje está aqui, o prefácio do Ação Humana, e aí Ludwig von Mises escrevendo. Eu achei importante tirar uma parte crucial do seu prefácio, que é o emprego do termo liberal, com o sentido a ele atribuído no século XIX, que era o grande movimento intelectual e político, que, 3 coisas: substituiu os métodos pré-capitalísticos de produção pela livre empresa e economia de mercado, que também é esse movimento político intelectual que substituiu o absolutismo de reis ou oligarquias pelo governo representativo constitucional. E aqui eu preciso fazer um ponto-chave. Quando a gente fala em emprego de um governo representativo constitucional, não se engane, não é isso que nós vivemos no Brasil. Por quê? Porque é o nome que se dá, mas não que objetifica efetivamente os fatos. Nós não temos representatividade no Brasil. Um deputado federal do estado de São Paulo precisa de muito mais votos do que um deputado federal de Roraima. Então não faz sentido, isso não é uma democracia representativa de maneira alguma. E também não podemos dizer que a democracia efetivamente representativa é pior do que qualquer outro modelo. Tanto não é fato que dentro de uma empresa sociedade anônima, os direitos dos cotistas é determinado pela quantidade de cotas que eles representam. Então, quando alguém falar de democracia representativa para vocês, no sentido do espírito misesiânico, lembrem-se das sociedades anônimas, tá certo? E não do Brasil. E, por fim, substituiu a escravatura, a servidão e outras formas de cativeiro pela liberdade de todos os indivíduos. Termino aqui, então, essa exposição do que será o curso, da apresentação do curso Ação Humana que nós começaremos no dia 1º de fevereiro. Tá certo? Espero que vocês já possam ir saboreando um pouco dessa aura, que nós estamos colocando aqui sobre a égide do curso Ação Humana, sobre a égide do curso de Economia Austríaca. Até o próximo vídeo.